Graça e paz, queridos. Eu quero hoje compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem colocado em meu coração, eu tenho estudado, tenho refletido a respeito desse assunto. Nós, como igreja que crê na Bíblia como palavra de Deus, palavra infalível de Deus, lidamos com, além disso, com algumas linhas de pensamentos que são bíblicas, mas são diferentes umas das outras. Por exemplo, há pessoas que acreditam que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, há pessoas que acreditam que ele vai voltar no meio da grande tribulação, e há pessoas que acreditam que ele vai voltar depois da grande tribulação. E por causa dessas diferenças de interpretação ou de entendimento, porque, na verdade, todas essas pessoas acreditam que Jesus vai voltar, mas uns acreditam que vai ser antes, outros durante, outros depois. Mas por causa dessa divergência de entendimento, muitas vezes a gente perde o melhor, né? A cereja do bolo, o melhor da festa, que é o fortalecimento do conceito, do ensinamento, da doutrina de que Jesus vai voltar. E a gente gasta tempo, às vezes, brigando em que época exata ele vai voltar, e às vezes perde a oportunidade de estudar a fundo o ensinamento de que ele vai voltar e que devemos estar preparados. E esses pontos de vista, eles nunca vão se fechar plenamente, assim como a predestinação e o livre-arbítrio nunca vão se fechar plenamente, e outros ensinamentos mais também não vão conseguir fechar. Mas existe uma coisa entre nós, entre as diversas denominações que creem na Bíblia como palavra inspirada por Deus, única regra de fé e prática, é que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, ele nasceu e morreu e ressuscitou e foi assunto ao céu. Nós cremos na ressurreição dos mortos que morreram em Cristo, aqueles que serão ressuscitados para serem glorificados e recebidos no céu. Cremos na ressurreição dos ímpios, nos que morreram sem Cristo e que serão ressuscitados para o julgamento. Cremos que haverá novos céus e nova terra nos quais habitam a justiça, como a Bíblia diz. Cremos que haverá um milênio, e todos esses ensinamentos básicos da fé cristã, nós cremos e temos em comum. E isso faz com que diversas igrejas cristãs que têm certos entendimentos diferentes sejam a mesma igreja evangélica, apesar dessas diferenças, porque essencialmente nas coisas que são consideradas essenciais, a unidade. Então isso é muito importante também acontecer no corpo de Cristo, porque se uma pessoa crê que Jesus vai voltar antes, durante ou depois, não vai alterar a nossa capacidade de andar em comunhão, porque isso não é essencial para a nossa comunhão. Isso é apenas uma questão de ponto de vista. E é claro, o nosso desejo é que ele volte antes da grande tribulação, porque ninguém quer encarar o anticristo, muito menos os exércitos dele. Ninguém quer lidar com as fomes, com as pestes, com as perseguições que virão. E se ele voltar antes, nós vamos estar no lucro. E glória a Deus por isso. Se ele voltar durante, a gente vai ter que pagar um preço, né? Vai ser difícil. E aí, nesse caso, eu já quero ter morrido. Se ele voltar antes. Se ele voltar, melhor dizendo, se ele voltar durante. Agora, se ele voltar depois, aí que eu quero ter certeza que eu já terei morrido mesmo. Pode ser até antes do prazo. Porque não vai dar, não. Vai ser difícil. Na verdade, se a gente tiver que enfrentar isso, não vai ser nada fácil. Porque essa ideia de que ele vai voltar antes é muito boa mesmo. Porque a gente não vai ver nada, não vai sofrer nada. Mas isso não é essencial. A gente precisa lidar com o ensinamento de que ele vai voltar e nos focar nesse ensinamento, porque a volta de Jesus é um assunto super atual, é um assunto que tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo, e nós precisamos prestar atenção nos tempos, nas épocas, prestar atenção no que a Bíblia tem dito, para vermos que a Bíblia não é um livro arcaico, a Bíblia não é um livro histórico, a Bíblia não é um livro fora de uso, pelo contrário, a Bíblia é super atual, a Bíblia é mais atual do que qualquer jornal que você conhece aí no Brasil, qualquer revista. Tem muita gente que pensa que a Veja traz notícias atualizadas, mas até a Veja, quando sai na segunda-feira, você já sabe praticamente tudo que vai sair,
porque a internet publica antes. Então, eles lutam para conseguir ficar atualizados. Mas a Bíblia nos surpreende toda hora. Quando acontece um evento inusitado, e você diz assim, olha, isso eu não esperava. Aí você vai ver, a Bíblia já previa, porque a Bíblia é realmente a palavra inspirada de Deus e ela não fica fora de uso. Ela não é uma Bíblia ultrapassada, não é uma palavra ultrapassada. Então, diante disso, queridos, há um texto na Bíblia que está no livro de Gênesis, no capítulo de número 6, que eu quero ler com vocês. E é interessante que esse capítulo também foi usado por Jesus lá no Sermão do Monte, lá no sermão do capítulo 24 de Mateus, para explicar sobre os tempos finais, como seriam os tempos finais quando a igreja, ou quando o mundo estaria se preparando para receber a vinda de Cristo. E isso é uma mensagem que a igreja precisa pregar, que os crentes precisam ouvir, e que, como crentes, nós precisamos dessa mensagem, para nos pautarmos como servos de Deus nesse tempo. O que um servo de Deus precisa fazer, como ele deve viver, depende do que ele acredita a respeito da vinda de Cristo. Porque se Cristo não vai voltar, se não há ressurreição dos mortos, se Cristo não ressuscitou, como Paulo disse, nós somos os mais infelizes dos homens, a nossa pregação é vã, não há necessidade nenhuma de sermos crentes, porque realmente não haverá continuidade do plano que Deus desenhou para nós. Mas nós sabemos que Cristo ressuscitou, que há ressurreição dos mortos e que ele vai voltar para buscar a igreja. Diante dessa verdade, nós precisamos saber qual é a nossa postura como cristãos. E aí, Gênesis, no capítulo 6, e o versículo 1 até o 3, diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Oramos para que o Senhor ilumine o nosso entendimento, nos ajude, ó Deus querido, a compreender essas verdades que são, meu Deus, poderosas para o nosso tempo. Nos ajude a entender o teu plano e o teu propósito para nós no tempo em que vivemos, para que possamos glorificar o Senhor nessa geração, cumprindo o nosso papel, Senhor amado, aquilo que o Senhor tem sonhado para nós, ó Deus, e aquilo para o que o Senhor tem nos designado nesse tempo. Nós oramos, ó Deus, e nos colocamos à disposição do teu Espírito, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor ilumine a nossa mente, para que o Senhor transforme a nossa vida. E, ó Deus querido, possamos sair da igreja hoje, ó Deus, conscientes, ó Deus, de que o Senhor é um Deus que ainda fala, é um Deus que ainda se comunica com o teu povo, é um Deus que orienta e dirige a tua igreja nos dias atuais. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Quando você lê esse texto, você deve se situar no seguinte ponto. Na verdade, toda a mensagem de Deus a respeito do fim tem a sua base no começo da história. Por exemplo, nós estamos lendo o capítulo 6 de Gênesis, capítulo 6 que vai tratar a partir de agora do dilúvio. E o dilúvio vem em consequência de uma humanidade degradada, uma humanidade moralmente depravada, afastada de Deus, e essa depravação, essa corrupção moral e espiritual na qual a humanidade mergulhou, na verdade, começou com Adão e Eva lá no Jardim do Éden, que pecaram contra o Senhor e foram expulsos do jardim, e depois disso eles geraram um outro filho que temia a Deus, mas aquele primeiro filho que havia matado o seu irmão, na verdade, saiu e também produziu uma descendência ímpia, e essa descendência ímpia se misturou com a descendência justa, e eles então se corromperam de uma maneira assustadora, chegando ao ponto de Deus ordenar a destruição da terra. Então, essa base histórica faz a gente olhar para o futuro sabendo que o Deus que puniu aquela geração com um juízo global, trazendo destruição a todos os homens, fazendo com que houvesse, de forma geral e genérica, uma punição global
para que o mundo soubesse que há um governo, há um controle sobre a Terra, sobre o universo. Então, da mesma maneira, o que ele fala a respeito do tempo futuro também se cumprirá. E é isso que Jesus, nisso que Jesus se embasa quando ele diz lá no capítulo 24 de Mateus, de que como foram nos dias de Noé, assim será também no tempo da vinda do Filho do Homem. Outra coisa que a gente olha quando percebe, quando estuda esse texto, é a maneira como Deus armou a coisa. Por exemplo, Noé tinha na sua ascendência, o seu ancestral, que era Matusalém, trazia no seu próprio nome, ao nascer ele recebeu aquele nome de Matusalém. É um nome até bom para quem está grávida aí e quiser batizar o seu filho de Matusalém, né? Nomear o seu filho de Matusalém, pode usá-lo. Mas esse nome tinha um significado tão interessante para aquela época, embora talvez aquela geração não houvesse prestado atenção, mas aquele nome significava quando ele morrer, virá. Com certeza um conceito que você já deve ter ouvido falar. E ninguém prestou muita atenção, e quando Matusalém morreu com seus 969 anos, ele então morre e dá início o dilúvio. Noé havia recebido uma ordem de Deus para construir a arca, e no ano que Matusalém morreu, Noé estava dentro da arca e o dilúvio veio sobre toda a terra. Então, esse tipo de coincidência, vamos dizer assim, é, na verdade, providenciado por Deus para que o plano dele se cumpra na história. Deus trabalha para fazer com que a sua palavra se cumpra, de forma que aquilo que ele tem falado a respeito das gerações venha a acontecer para que o nome dele seja glorificado. Então, foi exatamente assim no dia de Noé e será também no futuro. Mas, curiosamente, nessa mesma situação, quando Deus determina o dilúvio, quando ele ordena o dilúvio, né, e anuncia para Noé, ele também fala algo curioso nesse capítulo, nesse livro que lemos, nesse texto que lemos, que olha bem, está assim, no versículo, começando no primeiro, que ele diz: como foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus. Alguns dizem que esses filhos de Deus aqui eram os descendentes de Sete, e eu acredito nisso. Mas tem umas pessoas mais exageradas que pensam que eram os anjos, que desceram para casar com as mulheres bonitas e geraram os gigantes na Terra. Essa é a ideia que alguns pensam, meio ficcional, né? Essa história. Alguns defensores têm ganhado muita credibilidade aí na internet e tudo, mas não é uma coisa tão segura para se defender. É mais provável que a Bíblia esteja falando da descendência de Sete. E aí nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Deus então entra em cena dizendo assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Eu quero parar nesse ponto. Não vamos analisar o capítulo inteiro, mas eu quero parar apenas nessa declaração para a gente olhar para o fim com base nisso. Quando Deus, na pena de Moisés, começa a falar a respeito da sua insatisfação com o homem, com o comportamento, com a maneira como eles estavam conduzindo a sua vida, ele diz assim: olha, o meu espírito não agirá para sempre com o homem, porque este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Aí você tem que fazer algumas perguntas, porque daí para frente, no capítulo 9 de Gênesis até o 12, você vai ver várias vezes Deus permitindo que seja registrada as genealogias dos povos que viveram depois de Noé. E você não vai ver nenhuma pessoa vivendo com 120 anos. Por exemplo, Noé viveu 950. Depois veio Sem, que viveu 600. Arfaxade viveu 438. Depois Selá viveu 436. Éber viveu 464. Peleg 234. Reu 239. Eu tenho isso anotado aqui, não sei de cabeça não, tá? E Serug viveu 230.
Naor, 138. E aí, você fala assim, é claro que foi caindo a descendência, e o salmista chegou a dizer que os dias do homem não passaria de 70 anos, o que passasse disso seria cansaço, enfado. Então aí você diz o seguinte, algumas pessoas viveram muitos anos, outras viveram menos, e hoje, pela média geral, poucas pessoas chegam a 120 anos. A grande maioria não chega nessa idade, embora há pesquisas atuais dizendo que o homem poderia viver até 1000 anos, e tem gente investindo bilhões em pesquisa para tentar fazer a vida do homem continuar mais. Só que isso vai ser um tiro no pé, porque se você não morrer nos próximos 30 anos, né, tomara que alguns aí não morram, mas alguns precisam morrer antes dos próximos 30 anos para dar espaço para quem está chegando, porque, na verdade, a população vai dobrar em 30 anos. Se a gente não morrer, essa terra vai ficar pesada demais, na questão econômica, você sabe como é, não é verdade? Então, não estou desejando a morte de ninguém, mas é bom que a gente siga o ciclo natural, né, de nascer, morrer, etc. Não fica assustado, não. Tomara que Jesus volte antes, né? Viu, pessoal do Piranga? Não assusta demais comigo aí, não. Deixa eu só dar um alôzinho aí para vocês não pensarem que eu estou amaldiçoando, né, a vida de vocês. Nós vamos viver até quando Jesus quiser, vamos deixar assim. Mas, na prática, a gente percebe que muitas pessoas viveram muitos anos e outras pessoas viveram poucos anos, mas poucas pessoas vivem 120 anos. E aí vem uma pergunta. Deus mentiu? Porque ele disse que os dias dos homens seriam 120 anos. Uns viveram até 950, outros vivem 60, 70, 80. Então, o que está errado nesse entendimento? Algumas pessoas dizem que Deus não estava falando um número exato. A pessoa pode chegar a 120, mas pode viver 60, 50, 70, depende de cada caso, cada situação. Mas, na verdade, outros entendimentos têm vindo à tona a respeito desse texto, e isso realmente tem chamado a atenção de muita gente. Como você sabe, a Bíblia não é um livro escrito no Brasil. A Bíblia foi escrita ao longo de muitos mil anos, e, além do mais, a Bíblia foi escrita através da mão de homens que falavam hebraico, em especial, de judeus, em especial. E essa língua que eles falavam naquela época não é a língua que os judeus de hoje falam. É uma língua considerada morta, é uma língua que você precisa fazer cursos específicos para aprender a interpretar, para aprender lidar com os significados, porque, como se sabe, em qualquer língua, quando você traduz certas palavras ao pé da letra, o significado é completamente outro. Você não consegue... Tem palavra que dá para você traduzir. Por exemplo, até mesmo uma palavra simples como love, que é uma palavra em inglês que todo mundo conhece, né? Que significa amor, mas para o americano não significa só esse amor conjugal, esse amor eu te amo, no sentido comum. Na verdade, pode significar eu adoro isso. Por exemplo, eu adoro sorvete. Não é a mesma coisa que dizer eu amo sorvete. Então, quando você vai traduzir, dependendo do que significa, dependendo daquele significado, você vai precisar de muito mais palavras para explicar o que aquela pessoa quis dizer com uma determinada palavra do que apenas traduzir aquilo numa palavra só, numa frase só. E esse aqui é um desses casos. Então, por exemplo, quando o Senhor diz os seus anos serão 120 anos, você pode entender isso como 120 anos de 360 dias normal, mas você pode ser levado a um entendimento mais completo. E alguns rabinos ensinam que esses seriam, talvez, os dias do homem no sentido do governo de Deus no espaço de tempo que a Bíblia chama de tempo dos gentios, que é esse período que Deus cria uma pausa no relacionamento com Israel para abrir, para se estender ao relacionamento com os gentios e fazer com que o nome dele seja conhecido em toda a terra. Porém, como se sabe, quando Deus chamou Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus disse que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E quando Deus fala de bênção que vem de Abraão, ele não está se referindo a bênçãos práticas, como comprar um carro novo, comprar uma casa, ganhar um dinheiro extra para fazer uma viagem. Não é isso especificamente.
mas ele está dizendo que todos serão abençoados com a revelação da salvação. Todos serão alcançados no plano de Deus de que haja salvação para todas as pessoas que Deus planejou salvar. Então, diante disso, Deus estende a bênção dele a Abraão e a todas as famílias da terra, e junto com essa bênção da graça salvadora, vem também a bênção da graça comum, que alcança necessidades básicas da vida. E nós somos supridos em nossas necessidades financeiras, casamento, em todas as áreas, dentro de certa medida. E Jesus falou, nós vamos receber 100 vezes mais com tribulação, porque a tribulação sempre acompanha, inevitavelmente, a vida na Terra, porque nós estamos num mundo imperfeito, nós fazemos parte de uma vida imperfeita e, inevitavelmente, nós vamos ter vitórias, nós vamos ter lutas, nós vamos ter conquistas, nós vamos ter perdas também, vamos avançar e algumas vezes vamos ficar parados. Essa é a realidade. Então, alguns entendem dessa maneira. E, nesse sentido, o calendário hebraico nos coloca hoje muito perto de um entendimento completamente diferente do que todo mundo entendeu até agora a respeito desse texto. Porque, na verdade, quando ele fala de 120 anos, ele não está falando, segundo alguns rabinos judaicos, ele não está falando especificamente de 120 anos de 360 dias, 365 dias, mas ele está falando de 120 ciclos de anos que eles consideram Shanaz, eles chamam de Shanaz, que significa, no português, ciclos jubileu. E na cultura judaica funcionava mais ou menos assim. Eles trabalhavam 6 dias e descansavam no 7º. Isso era sagrado para os judeus. Depois eles trabalhavam 6 anos e descansavam no 7º ano. Esse era considerado o ano sabático. Mas eles faziam isso durante 49 anos, que seriam 7 ciclos de 70, durante 49 anos, e no 50º ano, no ano de número 50, eles paravam para celebrar o jubileu. E essa data era uma data especial para os judeus, porque o jubileu representava o tempo onde os escravos eram livres, muitos escravos eram livres, era o tempo onde algumas pessoas que haviam perdido as suas propriedades recebiam de volta as suas propriedades, onde estavam sepultados os seus entes queridos, pai, mãe, filhos, talvez. Então, essa terra era uma terra que pertencia à família, uma propriedade de família, e o jubileu era o tempo em que eles recebiam de volta esse bem, essa propriedade. Então, o judeu entendia isso como ciclos de jubileus, né? Os rabinos judaicos têm entendido assim, e se você faz a conta do jeito que eles fazem, você vai perceber que 120 ciclos de 50 anos corresponde exatamente a 6.000 anos. E aí, para quem acredita que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, ou aqueles que entendem as gerações, porque os judeus controlam o tempo da seguinte maneira, eles têm anotado quem foi o primeiro que nasceu, quem foi o descendente daquele, e todas as genealogias faz com que eles controlem o tempo, faz com que eles sabem quem viveu em cada geração, e eles sabem exatamente no calendário judaico quanto tempo tem desde Adão até os dias atuais, na interpretação que eles fazem, e de certa forma eles são mais autoridade para interpretar essa questão de data, de agenda, de calendário, do que muitos de nós que não conhecemos tão bem a cultura e a língua, essa língua morta de Israel. Então, diante disso, eles entendem que esse ciclo de 120 anos são ciclos de 50 anos que correspondem a 6.000 anos, e eles dizem que a conclusão desses 6.000 anos marca início ao primeiro ano milenar, que seria o ano do milênio, que seria um grande jubileu, um jubileu de ouro, um jubileu espiritual, onde o Senhor iria reinar com o seu povo. O Messias se manifestaria no entendimento judaico. E esse entendimento, ele é muito interessante, porque no calendário judaico nós estamos perto de completar esses 6.000 anos, estamos a caminho de completar esse ciclo de 120 anos, esse período geracional. E diante disso, se isso é verdade, e abre um parêntese aqui, eu não estou dizendo que Jesus voltará em 6.000 anos, não é esse o ponto,
Mas o ponto é, nunca nenhuma outra geração na história chegou no ponto que nós estamos chegando. Certamente a nossa geração vai viver essa experiência, muitos dessa geração vão viver essa experiência de atravessar para o próximo milênio, né? Não o milênio do nosso calendário, mas esse milênio judaico, e vamos viver talvez muitos cumprimentos proféticos que Deus tem falado a respeito dos tempos do fim. E aí, diante disso, se nós estamos caminhando para a conclusão desse ciclo de 120 anos, 120 ciclos de 50, que corresponde a 6.000 anos, então nós poderemos, há uma possibilidade muito grande de nós sermos a geração que vai presenciar a volta de Cristo, seja antes, no meio ou durante a grande tribulação. Existe uma grande possibilidade de nós sermos essa geração. E aí, diante dessa verdade, né, ele pode voltar agora, ele pode voltar semana que vem, ele pode voltar daqui 10 anos, daqui 50 anos, mas os indícios que nós temos é que Jesus está muito mais perto do que se imagina. Nós estamos realmente a caminho de compreender muitas outras coisas que até então não estavam esclarecidas e, de certa forma, até mesmo o avanço tecnológico tem nos ajudado a compreender muitas dessas coisas. Por exemplo, a Bíblia está chegando muito mais rápido, a tradução da Bíblia está sendo muito mais acelerada, está chegando muito mais rápido em outras nações que ainda não tinha versão da Bíblia na sua própria língua do que acontecia no passado. Antigamente gastava-se mais do que 30 anos para você traduzir uma Bíblia, aprender a língua, desenvolver os recursos gramaticais para que aquela Bíblia fosse traduzida. E usavam a média de 500 pessoas envolvidas nessa tradução, milhares e milhares de dólares eram gastos para produzir a tradução de uma Bíblia. Hoje existem recursos muito mais rápidos, muito mais velozes, e isso acelera a proclamação do Evangelho em muitas nações. Então, nós estamos vivendo um tempo de mudanças. E aí, nós temos uma pergunta a fazer para nós, tanto você que está em Ipiranga, você que está em Viçosa. Há uma pergunta que temos que fazer no nosso coração a respeito desse entendimento e desse tempo, né? Independente de Jesus voltar agora ou daqui a um tempo. Mas temos que fazer uma pergunta: o que Deus espera daquele que está aguardando a sua vinda nesse tempo? O que Deus espera de mim? Que tipo de crente eu tenho que ser? Qual é a postura de um homem, de uma mulher de Deus que está aguardando a vinda do Senhor? Tem que haver alguma diferença entre nós e aqueles que não acreditam na vinda do Senhor. Então tem um texto em Mateus capítulo 24, que é muito conhecido, eu quero ir para ele, e depois nós vamos ver alguns outros rapidamente. Mateus 24, versículo 45, você pode até abrir aí se quiser. Quando você abre, eu tomo água. Mateus 24, 45 diz assim: quem é o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou seus conservos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: o meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. Castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse texto é muito interessante porque ele é a conclusão do sermão de Mateus 24. E ele, então, Jesus faz uma pergunta: quem é o servo fiel e prudente? Ele está querendo saber quem é essa pessoa que vai estar aguardando o retorno do seu Senhor quando ele vier. Aquele cara, e é claro que ele está usando uma figura de linguagem, porque ele está usando aqui a figura do mordomo, aquele cara que era designado para cuidar da casa do seu Senhor enquanto ele estava viajando. E quando ele voltasse, ele devia estar com a despensa cheia, ele devia estar com as tarefas todas completadas, os funcionários todos ordenados, cada um na sua função. Ele devia estar pronto para receber o seu Senhor na sua volta, no seu retorno. E ele então diz assim: se esse servo fiel e prudente, sendo mau, disser consigo mesmo: o meu Senhor tarda em vir, e começar a se envolver com ébrios, pessoas que bebem,
e a se embriagar e a espancar os seus conservos, virar o senhor daquele servo no dia em que ele não espera, na hora em que ele não sabe, ou seja, vai pegá-lo de surpresa e vai lançar a sua sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dente. Hipócritas para Cristo aqui nesse contexto e para todos nós é, na verdade, aquela pessoa que está dizendo que é uma coisa, mas está vivendo como outra. Ele tem cara de crente, ele tem aparência de piedade, ele está envolvido com a igreja, mas, na verdade, ele não é filho de Deus. Ele é membro da igreja, mas não é filho de Deus. Ele é crente, mas não é salvo. Ele tem uma igreja, mas ele não vai para o céu. Essa é a realidade de um hipócrita. E o texto está dizendo o seguinte, olha, o senhor daquele servo vai pegá-lo de surpresa, porque ele não vai, o senhor não tem obrigação de avisar para o servo quando ele vem, porque é o servo que tem que estar preparado para recebê-lo. E normalmente um patrão prudente, ele pega o servo de surpresa para ver se ele é fiel mesmo no seu trabalho. Não é verdade? Imagina, você sai e fala assim, ó, não sei a hora que volto, não. Aí você vira a esquina e volta lá no trabalho 5 minutos depois. Aí o cara tá bem lá no celular, distraído, ou sei lá, comendo alguma coisa que não era para comer, ou fazendo alguma coisa errada. Então você fala, ah, te peguei, né? E aí você pode impetrar um juízo sobre aquele servo, né? Porque ele está sendo infiel e imprudente na sua tarefa, na sua missão. O Senhor, ele sabe todas as coisas, e ele já marcou o dia de vir buscar o seu povo, mas ainda assim nós não sabemos quando esse dia será, e por isso Deus espera uma postura nossa. Ele fala o seguinte, quem é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus bens? Eu preciso saber quem é esse servo. Eu não posso ser um hipócrita, porque tem uma coisa, queridos, a respeito da hipocrisia. Tem 2 pessoas apenas que sabem quando nós somos hipócritas. Talvez uma terceira pessoa possa saber, mas eu sei que tem 2 que sabem. Uma delas é o próprio Deus. Ele sabe quem é hipócrita. E a outra pessoa somos nós mesmos. Nós sabemos quando estamos representando, quando estamos fingindo ser o que não somos, quando estamos maquiando, né, fazendo aquele papel de ator na igreja, no reino de Deus, como servo de Deus, mas no fundo, nós não somos ovelha, nós somos lobo. Deus sabe exatamente quem nós somos e nós sabemos. Então, o Senhor pergunta, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Essa pergunta não é para eu responder, não é para um pastor daí da igreja, o Davi, o Aldeir, ou o Reinaldo, ou qualquer um outro pastor, Adonai, ou pastor Adilson. Não é para qualquer um pastor responder, é para cada um de nós responder, até nós, pastores, precisamos saber quem é o servo fiel e prudente. E aí, tem uma outra maneira de nós sabermos isso. Nós precisamos olhar para o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E a Bíblia diz quem é o servo fiel e prudente, e a Bíblia diz também quem é o servo infiel. E aí, olha só, no comportamento daqueles que são infiéis, a gente consegue saber o que é um servo fiel. Deixa eu te mostrar uma coisa. Lá em Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, se você quiser abrir sua Bíblia aí, por favor, a partir do versículo 1, a Bíblia vai nos dizer a respeito de um servo, ou melhor, de um comportamento que haveria no tempo do fim. E ela não está falando do comportamento do crente, ela está falando do ímpio. Mas se você olhar o comportamento do ímpio, você vai saber em que pé você está. Se você é crente ou se você é ímpio, se você é justo ou se você é ímpio. E aí, olha só o que o texto diz no versículo 1, capítulo 3, versículo 1 de 2 Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, algumas versões falam nos últimos tempos, sobrevirão tempos trabalhosos, ou tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo. Isso aqui está acontecendo ou não? O que vocês acham? Amantes de si mesmo. Cara apaixonado por ele mesmo. Mulher apaixonada por ela mesma. Gente que só busca satisfação pessoal. Se não agrada, larga o marido, larga a esposa, larga a igreja, troca de fé. Ele está em busca de satisfação pessoal. Se está bom para ele, ele não quer nem saber se é certo ou errado, se é verdade ou se é mentira. Para ele o que importa é se está bem. Amantes de si mesmo. Depois ele fala avarentos. O que é avareza na Bíblia? Avareza é o amor ao dinheiro. É ter o dinheiro como o senhor da sua vida. E aí,
A Bíblia até diz que a avareza e a idolatria são a mesma coisa, o culto dos ídolos. E a Bíblia fala que a feitiçaria, a desobediência, a rebelião, está tudo dentro de um pacote só. E a Bíblia até coloca dentro de um pacote só o pecado de homossexualismo. E aí, junto com isso, você percebe o seguinte: homens avarentos, pessoas que amam o dinheiro. E ele não está dizendo especificamente de pessoas que têm muito dinheiro. Pode ser pessoas que têm pouco dinheiro ou até pessoas que não têm dinheiro, mas amam o dinheiro. E aí, esse quadro de avareza não pode fazer parte do perfil de crente que eu sou, aguardando a vinda de Jesus. Eu não posso ser amante de mim mesmo, eu preciso amar a Deus. E a Bíblia diz que eu tenho que amar, que nós temos que amar uns aos outros. Né? Não é isso que nós aprendemos? Então, o contrário de ser amante de si mesmo é amar um ao outro. E para amar um ao outro, você precisa renunciar, precisa morrer, precisa se sacrificar muitas vezes. Então, o perfil daquele que não está aguardando a vinda do Senhor é avareza, presunção. Eu até separei aqui o que o dicionário diz como presunção, porque ninguém tem memória de elefante, não é verdade? E aí, olha só, o dicionário diz assim sobre presunção. Esse termo, uma presunção costuma... Desculpa, deixa eu voltar aqui. A presunção é o ato de presumir, ou seja, tirar uma conclusão baseada em indícios, dicas ou aparência. Há muitas pessoas que se baseiam na aparência, que se valem da aparência, que presumem ser aquilo que não são. Alguns estão acreditando que estão salvos e não estão salvos, porque não estão baseando a sua salvação em Jesus. Há muitos presunçosos, há muitos crentes presunçosos, muitos pastores presunçosos, muitos vivendo na presunção, mas, na verdade, esse não é o perfil de quem está aguardando a vinda de Cristo. Ele vai falar de soberbos, de blasfemos, desobedientes aos pais, e aqui na minha versão NVI está dizendo desobedientes a pais e mães. Porque, só para ser bem específico, bem inclusivo, desobediente a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afaste-se destes. Olha só que coisa. Esse é o perfil do que não está aguardando a vinda do Senhor. Mas a gente vê filhos desobedientes a pais no meio da igreja. E eu preciso, como crente, como homem de Deus, como pai, ser responsável em Deus para guiar meus filhos na obediência do Senhor. Não existe perfeição na terra, mas o filho precisa saber que um filho de Deus, ou um filho de crente, antes de tudo, é filho de Deus. E como filho de Deus, ele precisa obedecer, ele precisa aprender o valor da obediência. A obediência protege. Além disso, tem uma coisa que me chama muita atenção nesse texto, quando ele fala que tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Ora como um piedoso, chora como um piedoso, talvez fala língua estranha como um piedoso, mas no fundo, é só teatro. Não tem vida. Não tem vida de Deus. Não está sustentado na verdade pura. Então, queridos, isso não é fanatismo religioso, mas é um chamado de Deus para autoavaliação. Quem eu sou nesse tempo enquanto eu aguardo a vinda do Senhor? Eu sou uma geração justa ou ímpia? Eu estou aguardando Jesus ou eu estou distraído na busca dos meus prazeres, satisfazendo a mim mesmo, agradando a minha vontade e desagradando a Deus? Eu estava ontem ministrando no encontro, num evento de casais, nesse barco que eu mencionei, e eu estava dizendo para eles que Jesus, sendo Deus, ele se humilhou à forma de servo e serviu
morrendo morte de cruz, como a Bíblia diz. E Deus o exaltou e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Diante dessa verdade, a gente percebe o seguinte: toda vez que você encontra um crente que serve, você diz assim: olha, esse homem é uma bênção, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você encontra um pastor que serve, que visita, que cuida, olha que bênção, um homem de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus. Mas, de repente, muitos desses que servem na igreja, que servem no corpo de Cristo, vamos dizer assim, quando chega em casa, ele tira o sapato e deixa a meia em cima da mesa. Ele é preguiçoso em casa, ela é preguiçosa em casa. Às vezes briga, discute por coisas pequenas. É piedoso na igreja, mas não é piedoso em casa. Eu me lembro de uma mulher uma vez que falou assim: olha, pastor, eu quero muito trazer minha cama, minha mudança aqui para dentro dessa igreja. Eu quero morar na igreja, pastor. E o pastor pensou que a irmã era muito crente, que amava Jesus e tal. E aí ele falou: que bênção, irmã, que bênção, aleluia. Ela falou: não, pastor, não é aleluia, não. Na verdade, eu estou querendo fazer isso é porque esse marido meu é uma bênção quando ele está dentro de casa, mas chega na igreja. Mas quando ele chega lá em casa, parece outra pessoa. E aí, aqui na igreja ele é uma bênção. Eu quero esse marido que fica aqui na igreja. Eu vou trazer minha casa para cá, porque aí eu vou desfrutar do melhor de Deus aqui com meu marido. Na verdade, queridos, isso não pode acontecer conosco, porque a Bíblia diz que Jesus, sendo servo, sendo Deus, ele se faz como servo, e Deus o exaltou. Tem muitas pessoas que pensam assim: eu sou autoridade, quem manda na minha casa sou eu, e eu falo e ela obedece, não sei o quê. Essa postura, na verdade, não tem nada a ver com a autoridade. A postura de autoridade, Jesus ensinou no capítulo 13 de João o seguinte: maior é o que serve. Então, essa geração que está aguardando a vinda do Senhor é uma geração disponível para servir, é uma geração que serve na igreja, é uma geração que serve como líder de célula, que serve com alegria no discipulado, que serve quando está cuidando de uma pessoa problemática, que serve com alegria quando está pastoreando uma ovelha, ou que serve com alegria quando tem que lavar uma vasilha para sua esposa ter um tempo, talvez, de fazer uma coisa pessoal, ou se dispõe a lavar um banheiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma das coisas boas da vida que eu aprendi a fazer aqui nos Estados Unidos foi cozinhar e lavar banheiro. Lavar banheiro. Eu sei que no Brasil a gente evita certas coisas desse tipo, não é verdade? Mas a gente aprende muito aqui nesse país. Você aprende, você vai abastecer o carro, você que vai lá e pega na bomba, naquele negócio da bomba e coloca lá no tanque e abastece. É você que faz isso. Aqui praticamente ninguém faz nada para ninguém, então você vai aprendendo essas coisas. E à medida que você vai aprendendo, enquanto eu estou lavando o banheiro, por exemplo, eu estou liberando o espaço para minha esposa fazer uma unha e ficar bonita. Enquanto eu estou, às vezes, fazendo a comida, minha esposa está chegando, ela vai chegar e vai encontrar a comida feitinha. Claro que isso não acontece todo dia, não acontece sempre, mas ela também faz, a Lília faz, o Matheus está aprendendo. E à medida que eu faço alguma coisa para minha casa, eu estou sendo um canal de bênção e eu estou podendo viver o evangelho dentro da minha casa. Isso pode refletir no tipo de piedade que eu digo que manifesto. Porque se eu sou servo no corpo de Cristo, eu preciso ser servo na minha casa. Não é isso? Então a gente vai quebrando esses paradigmas e vai aprendendo a viver o evangelho puro e simples. Pode ter certeza, queridos, que se Jesus tivesse uma esposa, claro que ele não precisou disso e nunca teve, mas se ele tivesse uma esposa, ele serviria essa esposa também, assim como ele serviu os demais, né, os discípulos e tudo mais. Então, servir não diminui você, pelo contrário, servir te abençoa. Então, sirva toda vez que você tiver oportunidade. E a Bíblia fala assim: servir ao Senhor com alegria. Toda vez que você estiver servindo na sua casa, ou no trabalho, onde quer que seja, sirva como se você estivesse servindo ao Senhor. E você vai fazer daquele ato de serviço um culto a Deus. Isso é um modelo de comportamento daquele que está aguardando a vinda do Senhor. Ao invés de ser orgulhoso, soberbo, arrogante, ele é humilde e servo, até mesmo dentro de casa. Se você está solteiro ainda, pense nisso. Decida casar para ajudar a sua esposa. Decida casar para ajudar seu marido. Mulher que fala assim: eu não vou casar para lavar e passar, tem que ler a Bíblia.
tem que aprender a ler a Bíblia. Você foi chamada também para contribuir, para servir dentro da sua casa. Então, porque dentro de uma casa todo mundo serve. Se você não quer lavar e passar, seja bem rica para contratar alguém para fazer isso para você. Mas ainda assim, vai ter situações que você vai ter que fazer, inevitavelmente. Então, vamos seguindo para a gente caminhar para o fim. Uma outra coisa que eu vejo nas Escrituras, queridos, e que eu quero usar como referência para nós terminarmos, eu até já desmarquei aqui, mas está na Epístola de Pedro, só para a gente já ir para o final. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Pedro diz assim: ora, vê se você encontrou aí. 1 Pedro 4, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas almas. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Pedro nos exorta, e exorta aquela igreja forasteira, para quem ele ministrou, e a todos nós, que o fim de todas as coisas está chegando, e nós temos que ser criteriosos e sóbrios. Você pode perceber que aquele servo fiel e prudente que o Senhor mencionou em Mateus 24, a Bíblia diz que ele não era sóbrio, ele estava bêbado, ele se juntou aos ébrios. E essa geração que nós estamos vivendo, com a qual nós estamos vivendo, é, na verdade, uma geração ébria, não necessariamente pela bebida que eles consomem, mas ela está embriagada pelo prazer, ela está embriagada na satisfação pessoal, ela está embriagada na satisfação do próprio eu. E muitos desses, queridos, não aceitam a verdade, resistem à verdade, querem ser crente, mas não querem obedecer à verdade do Evangelho. Essa geração não se qualifica como geração que está aguardando a vinda do Senhor. O texto diz: sede sóbrio, não se embriague, não fique distraído com aquilo que está envenenando o mundo nesse tempo. Se volte para o que o Senhor tem como referência para essa geração que ele espera, que ele entende que vai esperar o seu retorno. Ele fala assim: para o bem das vossas orações, acima de tudo, porém, tende amor intenso. Aí ele vai falar aqui do amor intenso uns para com os outros e do serviço um para com os outros. Então, num contexto de igreja local, nós temos que ser desafiados, como geração que está aguardando a vinda de Cristo, a estarmos atentos no amor um para com o outro e no serviço de um ao outro. Esse é o chamado de Deus para essa igreja que está aguardando a vinda do Senhor. Se você olha em Atos 2, você vai perceber que esse mesmo comportamento havia na igreja primitiva. Por que Deus nos pede a mesma coisa que ele viu na igreja primitiva lá no início do primeiro século? Ele pede porque esse é o comportamento do crente que espera o retorno do Senhor. A igreja do primeiro século esperava o retorno do Senhor, por isso ela se comportou desse jeito. A igreja da presente geração, se realmente aguarda a vinda do Senhor, ela precisa ter o mesmo perfil, porque isso é uma questão de identidade. E a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Porque, na verdade, o justo, aquele que aguarda a vinda do Senhor, ele inevitavelmente vai caminhar para a santificação, mas o ímpio vai caminhar para a impureza, ele vai caminhar para mais longe de Deus. E a Bíblia fala que o caminho da santificação, o caminho da purificação dos nossos atos, está lá em Gálatas capítulo 5, quando o Senhor fala: andai no Espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. E daí para frente ele vai dar uma lista de assuntos que relacionam-se com a vida no Espírito e com a vida na carne. Olhando para aquilo ali, para aqueles dois quadros,
você consegue fazer uma análise pessoal e saber se você está andando no espírito ou se você está andando na carne, se você está satisfazendo a sua alma ou se você está agradando a Deus no seu espírito pela maneira como você vive. Então, se realmente nós estamos completando esse ciclo dos 120 jubileus, estamos a caminho de entrar no sétimo milênio, que seria o ano sabático, espiritualmente falando, o tempo do retorno oficial do Senhor para estar com a igreja, nós precisamos, então, avaliar o nosso coração. Nós precisamos olhar para nós de forma crítica, de forma bastante honesta e avaliar que tipo de crente nós estamos sendo nesta geração, que tipo de igreja nós somos. Ainda que a igreja se corrompendo, ainda que o evangelho está passando por uma crise e muito do que se pregava antigamente não se prega mais, muito do que se fazia antigamente não se faz mais. Existem mudanças que têm acontecido que não são perigosas, mas há muitas mudanças que são perigosas. E nós precisamos olhar muito criticamente para dentro de nós, não olhar para o outro, mas olhar para dentro de nós e avaliar que tipo de crente eu sou na geração que eu estou vivendo. E então decidir em Cristo Jesus se a minha sorte será lançada com os hipócritas ou se eu serei reunido aos justos, aos servos bons e fiéis que estão aguardando a vinda do Senhor. O meu desejo, queridos, é que quando nós chegarmos nos céus e o Senhor falar assim, Comunidade Batista da Paz, todos vocês apareçam lá, né? Em nome de Jesus. É claro que talvez ele não vai chamar Comunidade Batista da Paz, mas talvez ele possa chamar. Ele não falou também que não vai chamar. Mas ele fala assim, agora o pessoal da Comunidade Batista da Paz, né? Espero ser o primeiro a aparecer lá, se Deus quiser, e em nome de Jesus eu irei, mas logo em seguida eu quero ver todos vocês. Eu quero ver cada um de vocês, até os que eu não conheço, eu quero ver, porque realmente, queridos, a nossa alegria no final da história é saber que nós completamos a carreira e terminamos do jeito certo. Começamos, às vezes, de um jeito não tão certo, mas precisamos terminar de um jeito certo. Eu me lembro de uma historinha que eu ouvi, e essa história, talvez eu já tenha contado aí, mas é aquela história da pessoa que passou a vida inteira subindo uma escada com o desejo de alcançar o topo, e ele se esforçou muito, fez muitas renúncias, se privou de muitas coisas durante a vida toda para subir aquela escada e chegar no fim. E ele conseguiu chegar no fim, ele conseguiu atingir o topo. Só que quando ele chegou lá no topo, ele descobriu que ele tinha colocado a escada na parede errada. E isso é uma frustração terrível. Eu não posso colocar a minha esperança na fonte errada. Eu não posso ser enganado pela minha vontade, pelas minhas paixões. Eu não posso ser enganado pelas tendências desse mundo. Eu preciso manter os meus olhos na palavra de Deus. Eu preciso estar atento ao que o Senhor está dizendo a essa geração nos tempos finais. Há muito que se podia falar. Hoje de manhã eu falei algumas coisas um pouco diferentes a respeito de tecnologia, a respeito dos avanços tecnológicos que estão, na verdade, transformando o mundo, né, em vários aspectos, como isso tudo sinaliza para a volta do Senhor. Mas tudo que nós falamos aqui também hoje, nesse momento, tem a ver com a mesma base da mensagem. Precisamos estar preparados para esse grande e glorioso dia. Que Deus possa te abençoar. Se você ainda não se sente realmente preparado, porque ainda não tomou a decisão de estar com Cristo, tome essa decisão hoje mesmo, em nome de Jesus. Mas se você já tomou essa decisão, continue firme nesse propósito de andar como aqueles que andaram no passado em fidelidade, em justiça, diante do Senhor, para realmente em Cristo Jesus estar em paz a respeito desse grande e glorioso dia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que possamos continuar crescendo na graça do Senhor, no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus.